Boa tarde a todos, bem-vindos a mais um webinar dinamizado pela ADECA em parceria com a ETPCO. Este é o último, com muita pena minha, chegamos ao final do mês de maio e, portanto, este será o último webinar dinamizado por mim. Espero que até aqui tenha sido útil, que todos os webinars tenham sido úteis de alguma forma para o vosso dia-a-dia, que tenham acrescentado algum valor e pronto, espero que daqui para a frente venham tempos melhores, que todos vocês continuem a ter sucesso ou melhorem o sucesso que já têm e desejo-vos a melhor sorte do mundo e não se esqueçam, protejam-se. E para iniciar, trago-vos esta frase de Walt Disney, o empreendedor que criou a Disney, em que ele diz: todos os sonhos podem tornar-se realidade se houver coragem para os perseguir. Ou seja, não nos vale de nada ter mil ideias se não as colocarmos em prática. Não nos vale de nada achar que o negócio poderá ser brilhante se não partirmos para a ação, se não pegarmos nessa ideia, nesse projeto que nós temos e não o aplicarmos, não o colocarmos em prática. Portanto, é necessário termos coragem para seguir os nossos sonhos, para os tornar reais. E como muitos de vocês sabem, ser empreendedor não é uma tarefa fácil, não é simples colocarmos um sonho no mundo, temos que saber lidar com os mais diversos problemas e desafios que surjam e que se possa imaginar. Vai haver muita gente a opinar, vai existir muita gente a dizer que não vai dar certo, que a ideia não é assim tão boa, que a ideia já existe. Há muito pouca gente a apoiar e a incentivar quando uma pessoa quer ser empreendedora, quer seguir em frente com alguma ideia. Portanto, isto para vos dizer o quê? Que é preciso muita coragem para esta aventura, é preciso muita determinação para arregaçar as mangas, ampliarmos o nosso conhecimento de mercado e partir, ou seja, avançarmos para sermos realmente um verdadeiro empreendedor. E depois há aquela questão em que toda a gente acha que ser empreendedor, que criar alguma coisa é fácil, mas não é. Empreender é explorar o desconhecido, é agarrar-nos a uma esperança de algo que para nós é importante. O engraçado lá está é que muita gente pensa ao contrário. Quando se vêem os primeiros resultados, as primeiras conquistas de alguém, o que é que as pessoas mais comentam? Teve sorte. Assim é fácil. Eu também conseguia. A verdade é que acredito que a sorte acompanha os destemidos, os corajosos, os inconformados. Só os aventureiros, só os exploradores de todo o próprio potencial é que conseguem fazer acontecer. Portanto, qual é a ideia que vos quero transmitir? É mãos na massa, lutar, nunca desistir. E é um pouco do que há sempre por trás de qualquer empreendedor, é esta vontade de querer fazer, de fazer acontecer. Ok. E porquê que as pessoas empreendem? Porquê que as pessoas têm um objetivo de mudar, de fazer diferente? Porque lá está, não querem ser igual aos outros. Muito menos estas pessoas acreditam que se nos deitamos pobres e acordamos ricos. Não, as coisas dão muito trabalho, mas o maior propósito de tudo nem é o dinheiro, é procurarem uma maior liberdade, é viver com um propósito, ou seja, eu tenho um foco, eu tenho uma ideia, e essa ideia eu gosto dela, eu acredito nela, portanto eu vou fazer uma coisa que eu gosto, que eu amo, e ao mesmo tempo, de certa forma, o meu negócio, a minha ideia vai ter de gerar algum valor, e esse valor reverte-se em quê? Em ajudar outras pessoas, e claro. O que é que isto tudo junto dá? Ou qual é o retorno que nós esperamos? Ganhar dinheiro. Portanto, ser empreendedor significa, acima de tudo, ser um realizador, ou seja, alguém que produz novas ideias através de uma coerência, de uma organização entre a criatividade e a imaginação. Seguindo este raciocínio, defende-se o quê? Defende-se que o empreendedor, de forma geral, é motivado pela autorrealização e pelo desejo de assumir responsabilidades. E lá está.
Indo ao encontro do slide anterior, ser independente. A maior parte das pessoas que começa o próprio negócio é porque está insatisfeita, de alguma forma, no seu posto de trabalho atual. E pronto, basicamente é isto. Considera-se irresistíveis os novos empreendimentos e propõem-se sempre ideias criativas seguidas de uma ação. Existe uma autoavaliação, uma autocrítica e o controle do comportamento. Porquê? Porque estas são características que o empreendedor procura para se desenvolver, para ser melhor, para se tornar um empreendedor de sucesso. Portanto, é preciso ele reunir, ele, nós, vocês, como queiram chamar, é preciso reunir imaginação, determinação, habilidade, saber liderar e também conhecer tecnicamente diferentes etapas e processos para chegar ao sucesso. Portanto, sondando aqui esta fase inicial do empreendedorismo, do que é ser empreendedor, é importante avaliarmos aqui algumas competências empreendedoras e perceber como é que nós reagiríamos em determinadas situações. Portanto, aqui apresento-vos alguns pontos que devem ser pensados para perceber, lá está, essa vossa reação, esse comportamento que teriam em diferentes situações. Então, primeiro, eu duvido sempre da minha capacidade para dar a volta às situações complicadas e resolver os problemas por mim próprio, por mim própria. Ou seja, se eu tenho algum problema, se eu tenho um obstáculo, eu duvido logo daquilo que sou capaz de fazer, como é que eu reajo? Depois, 2. Tenho sempre tendência para guiar as minhas ações pelos resultados que obtive no passado. Isto é, eu tenho uma situação agora e no passado eu já tive uma semelhante e, por exemplo, falhei. Então, essa minha ação no passado, esse meu resultado no passado, vai influenciar aquilo que eu vou fazer agora, aquilo que vai resultar agora? Ponto 3. Consigo lidar bem com muitos tipos de pessoas muito diferentes entre si. Por exemplo, no meu local de trabalho atual ou em algum local onde já trabalhei, havia pessoas com diferentes personalidades, com diferentes maneiras de trabalhar, em nível de organização, de reação. Como é que eu lidava com isso? Ou como é que eu lido com isso? Consigo interagir bem? Fico estressado? Prefiro trabalhar com as pessoas que pensam todas da mesma maneira? Como é que funciona? Pergunta 4. Sou sempre capaz de me adaptar a diferentes situações. Eu lido bem com o que se passa agora, mas se daqui a 2 horas, daqui a um dia, daqui a um mês, eu tiver de reorganizar tudo, eu tiver de lidar com tudo de maneira diferente, num departamento diferente, com pessoas diferentes, como é que eu faço? Como é que eu lido? Sou capaz de me adaptar ou demoro bastante tempo e não atuo da mesma forma? Pergunta 5. Consigo identificar algum produto ou serviço com potencialidades para ser o melhor do mercado? Eu vejo uma simples caneta, eu vejo uma vassoura, eu vejo uma máquina de café, eu vejo uma peça de fruta. Eu consigo imaginar e ser criativa e pensar em alguma ideia para gerar valor que ainda não existe? Ou simplesmente olho e vejo uma máquina de café, uma peça de fruta, uma caneta, um clipe, coisas normais? Ou vejo realmente que aquele produto, explorado de outra forma, com criatividade, poderia gerar mais valor, poderia gerar um maior retorno? Como é que eu faço? Como é que eu lido? E por último, tenho gosto em criar os meus próprios projetos. Ok, eu sou uma pessoa aventureira, eu gosto de fazer diferente, eu gosto de projetar, ou eu prefiro jogar pelo seguro e estar dentro de projetos orientados por outras pessoas. Portanto, estas 6 questões que eu aqui vos coloco, estas 6 frases, são para vocês refletirem, pensarem e tentarem perceber como é que vocês lidam nestas situações. Isto porquê? Porque muitas destas frases, destas situações que eu aqui vos apresento, consoante a maneira com que vocês lidam com elas, vão dar-vos a resposta do vosso estilo, do vosso tipo de liderança, da vossa maneira de gerir um próprio negócio. Portanto, obviamente que isto não vai definir, não vai decidir, mas é aqui um pontinho que vos pode ajudar a chegar a algumas conclusões.
Portanto, se responderem a estas questões, e vos levar a um resultado, entre aspas, positivo, porque não há respostas certas nem erradas, mas se vos levar a um ponto positivo, quer dizer que vocês têm as características ideais, acertadas para serem empreendedores, para serem líderes, para projetarem alguma coisa. Isto porquê? Porque existem algumas características que podem ser decisivas, ou seja, temos a autoconfiança, que traduz uma convicção nas próprias capacidades para concretizarmos de forma efetiva os objetivos a que nos propusemos inicialmente. Ou seja, por exemplo, a criação de um novo negócio implica que eu confie nas minhas próprias capacidades, certo? Portanto, para de forma autónoma eu conseguir enfrentar desafios e posteriormente conseguir superá-los com êxito. Ter autoconfiança significa isto, significa aceitarmos novos desafios e acreditarmos nas nossas capacidades para superar esses mesmos desafios, procurar assumir responsabilidades mesmo perante situações adversas. Depois, ao nível do pensamento, com que frequência é que guiamos as nossas ações por resultados do passado? Estava-vos a dar um bocadinho aquela comparação de eu agora fiz uma coisa, não vai correr bem porque no passado eu já falhei. Esta dimensão, este pensamento, pretende avaliar até que ponto as nossas experiências passadas influenciam as nossas decisões no presente ou para o futuro. E até que ponto é que nós, enquanto pessoas, nos prendemos pelo pensamento de um resultado anterior, de uma ação vivida. Portanto, isto é uma característica, desculpem, muito importante. Depois temos as competências sociais. O que é isto? Dizem respeito à habilidade em estabelecermos contactos, em compreendermos o comportamento dos outros. Trata-se especificamente da capacidade que temos de lidar com pessoas muito diferentes entre si e manter o contacto com elas. Mais uma vez, vai ao encontro do slide anterior, em que uma das competências empreendedoras era saber lidar, ou como é que eu lido quando estou a trabalhar com pessoas muito diferentes entre si. E por último, apresento-vos também a gestão de impressões, que diz respeito à situação, à capacidade para percebermos, por um lado, os sentimentos e as motivações dos outros, das outras pessoas, e por outro lado, as nossas próprias emoções, a forma como conseguimos adaptar-nos às situações da melhor forma possível. Estas características que eu vos trago são só alguns exemplos, existem inúmeras e podíamos estar aqui um dia a batalhar e a debater as características que podem ou não estar implícitas num empreendedor. Portanto, isto é só um pequeno exemplo que eu vos trago, ok? Mas como eu acho que vocês vão ficar curiosos apenas com aquelas primeiras características, eu trago-vos aqui mais três. Então, a capacidade persuasiva, o que é que isto quer dizer? Persuadir é influenciar, é levar alguém a querer, a aceitar ou a decidir, sem que daí decorra necessariamente uma intenção de o iludir ou prejudicar. Pelo contrário, o ato de persuadir pressupõe que o destinatário, que a pessoa com quem nós estamos a falar, compreenda e saiba avaliar aquilo que nós estamos a dizer, os argumentos que estamos a utilizar. Tendo em conta o empreendedorismo, esta capacidade de persuadir é muito útil para atrair outros contactos ao nosso negócio. Portanto, é muito importante termos esta capacidade de apresentar, de convencer, lá está, nunca numa questão de enganar, de iludir, mas sim de apresentar a nossa perspectiva e convencer a outra pessoa de como a nossa perspectiva está correta. Depois, lá está, mais uma capacidade, a de adaptação. Esta dimensão procura avaliar a nossa capacidade para nos adaptarmos a diferentes situações, ou, se pelo contrário, eu prefiro acomodar-me a realidades que já conheço, que já me são familiares. Ou seja, no fundo trata-se da nossa flexibilidade para reconhecer a situação em que nos encontramos, em que estamos, e perceber o que é necessário para eu me conseguir adaptar a outra situação. Depois temos a resiliência, que se baseia em quê? Em persistir rumo ao alcance do objetivo traçado, ou seja, mesmo perante obstáculos ou dificuldades, nós não desistimos.
E como em tudo, também o empreendedorismo tem uma definição que passo a ler-vos. É um fenómeno multifacetado que se refere à criação de novas empresas, promovendo a inovação no mercado que origina novos postos de trabalho. É um processo que implica também a identificação de oportunidades e a capacidade de criar algo novo. Ou seja, basicamente é tudo aquilo que temos vindo a falar até aqui, mas num termo mais teórico, num conceito mais formal. E antes de qualquer negócio ter pernas para andar, é importante que se tenha em conta como fazer essa construção, como construir esse negócio. É muito importante fazerem uma análise SWOT. Essa análise SWOT contém oportunidades, fraquezas, forças e ameaças. O meu conselho é que façam uma pesquisa mais aprofundada na internet ou que contactem alguém especialista da área para vos ajudar a fazer essa análise. E o que é que temos de ter em conta? Que essa construção, para além da análise SWOT, envolve mais que uma ideia e a pessoa em si, ou seja, é muito mais aprofundado do que apenas isso. É um processo complexo e demorado, não esperem que essa análise seja feita do dia para a noite, demora tempo, implica paciência. E lá está, também envolve um grande investimento. Este investimento pode não ser monetário, financeiro, mas sim, lá está, em estudos, em análises, em pesquisas e, claro, sendo uma ideia inovadora, sendo uma ideia de um empreendedor, obviamente que envolve ideias novas e inovadoras. Para que se consiga ter ideias e criarmos o nosso próprio negócio, é necessário fazermos uma reflexão, tanto sobre as vantagens do nosso negócio, da nossa ideia, como sobre os valores e o estilo de vida ligados a essa criação, a essa ideia. Assim é importante que se reflita sobre o futuro, ou seja, imaginarmos que já temos o nosso negócio criado e tentar perceber, tentar idealizar se está a funcionar. Primeiro, questionarmos quais são as mais-valias para mim e para os que me rodeiam em relação a este negócio que eu criei. E segundo, ter em conta a nossa esfera pessoal e profissional, em que é que interfere, em que é que atua. Depois de todas estas características, todos os pontos que vos tentei explicar e apresentar de forma muito sucinta, passamos para o projeto, para a ideia em si. Então, esta ideia, este projeto que nós idealizamos ou que já estamos a criar, é constituído por três fases. A primeira fase, claro, é o pré-arranque. A segunda, o arranque, e a terceira, o pós-arranque. Eu aqui coloquei em A, B, C, mas é primeiro, segundo ou terceiro, é igual. Então, na primeira fase, a fase A, trata-se da decisão de criar o nosso próprio negócio, ou seja, a concepção da ideia em si. Depois, na fase intermédia, a fase B, trata-se da criação do negócio. Esta criação varia entre 12 a 24 meses, mais ou menos. Por isso é que no slide anterior falámos do investimento e que eu vos disse que muitas vezes pode não ser financeiro, pode ser mesmo um investimento ao nível de tempo, porque como podem ver aqui, ao criarmos um negócio de raiz, leva mesmo bastante tempo. E por último, a última fase, aqui descrita como fase C, o pós-arranque, que trata de quê? Trata da gestão e crescimento do negócio, ou seja, após os 2 primeiros anos, após esta estimativa dos 24 meses, avaliarmos e percebermos como é que está o nosso negócio e, claro, ir atualizando, ir gerindo sempre para que continue sempre a ser um sucesso. Ok, então, e existem estas diferentes fases, A, B e C, que têm de percorrer, nós temos de percorrer para conseguirmos de facto criar o nosso negócio. No entanto, ao longo destas fases, temos de desenvolver 2 tipos de competências. Que competências são essas? As técnicas e as comportamentais. As técnicas, basicamente, são constituídas pelo conhecimento, o saber fazer específico da vossa determinada área, de uma dada área, e são técnicas que são desenvolvidas ao longo do percurso profissional, ou seja, a partir das experiências que vamos tendo ao longo da nossa vida. As comportamentais são constituídas pelo saber ser, ou seja, está ligado às nossas capacidades enquanto pessoas e àquilo que vamos desenvolvendo ao longo do nosso percurso profissional e pessoal. Ou seja, a maneira como eu vou evoluindo, aquilo que eu vou crescendo, mas não só
ao nível de competências, ao nível enquanto pessoa. E para vos dar alguns exemplos e deixar esta ideia das técnicas e das comportamentais mais concreta, mais específica, neste slide apresento-vos alguns exemplos dessas mesmas competências. Portanto, aqui ao nível técnico, a gestão financeira, as noções de contabilidade, direito na empresa e a ética, o marketing e estudos de mercado, plataformas, a gestão de recursos, os investimentos, o plano de negócio, pronto, basicamente é isto. Isto são só exemplos, atenção. Ao nível das comportamentais, a autoconfiança e a autoestima, a vossa autonomia e a capacidade de lidar com o risco, com o stress, com os obstáculos, as técnicas de criatividade, a proatividade, a gestão da nossa frustração e a maneira como ultrapassamos os obstáculos, a maneira como construímos e desenvolvemos a nossa rede social, a liderança e a motivação da equipa, ou seja, são coisas, como eu vos expliquei no slide anterior, que hoje eu posso ter, por exemplo, a minha autoconfiança de uma certa maneira, mas à medida que vou trabalhando, à medida que vou tendo mais experiência, essa autoconfiança pode ir melhorando, pode ir aumentando, ok? Obviamente que ninguém nasce ensinado e que todos nós cometemos erros no nosso dia a dia e também é graças a esses erros que vamos crescendo e vamos melhorando. Mas é importante que se tenha em conta alguns aspectos para que possamos evitar alguns erros na criação do nosso negócio e da nossa ideia. Calcular o mercado, o que é isto calcular o mercado? Não criar produtos que não sejam necessários, ou seja, não vamos criar um produto que já existe, não vamos criar algo, não vamos apostar numa ideia que não vai gerar valor. Portanto, o que é que pode acontecer? Podemos correr o risco do nosso negócio não resistir, porque não é inovador, porque não vai acrescentar valor. O investimento QB, numa fase inicial, não devemos investir monetariamente, financeiramente muito. É melhor sermos prudentes, ser QB, ou seja, investir aos poucos, perceber como é que as coisas estão a resultar, que feedbacks é que estamos a ter e à medida que isso vai acontecendo, também nós vamos sabendo como avançar e onde avançar. A gestão de prazos, ou seja, termos em conta os prazos, não os ignorar. Imaginem, se o meu produto é sazonal e é bom ou é adequado e vai ter mais sucesso no verão, se calhar convém eu, na gestão do meu processo, na gestão da minha ideia, não contabilizar ter estes produtos prontos em dezembro, compreendem? E por fim, avaliarmos bem a rentabilidade previsível, não esperar por um retorno que não é real, ou seja, eu não vou estipular uma meta para uma situação que eu sei que num curto espaço de tempo ou num longo espaço de tempo não vai ser execuível, não vou conseguir ter aquele retorno. Portanto, avaliarmos bem e fazermos metas mensuráveis é muito importante. Muito bem, temos as características-chave, temos competências técnicas, competências comportamentais, sabemos qual é o passo, sabemos por onde é que devemos começar a nível teórico, mas mesmo que não tenhamos tudo aquilo que precisamos, é importante começarmos a fazer alguma coisa, a perceber, a dar os primeiros passos, a arriscar, a experimentar, ainda que neste ponto, neste pré-arranque, não tenhamos o nosso nicho, o nosso público-alvo tão definido ou tão aprimorado, é importante começarmos. Ok, mas se eu estou a começar, se eu quero ter resultados, se eu quero ter respostas, ainda estou numa fase em que se calhar o investimento financeiro não é um ponto principal, não é um ponto onde eu queira investir e gastar. Então, por que é que não tiramos proveito daquilo que nos rodeia? Ok, boa. E como é que o fazemos? Através de uma envolvente. Porquê? Porque é gratuito. Existem imensas situações, imensas plataformas onde nós podemos não colocar uma pressão financeira nesta fase inicial. Porquê? Porque é começar que se vai definindo o que se quer fazer do negócio. E se nós agora, por exemplo, nesta fase inicial, colocássemos uma grande pressão e um grande investimento, isso iria deixar-nos frustrados, porque gastámos dinheiro sem ter noção se era ou não necessário, iria deixar-nos frustrados se no futuro as coisas não corressem assim tão bem. Portanto,
Neste ponto, tirando proveito do nosso meio envolvente de plataformas gratuitas, se não resultar, vamos sempre a tempo de voltar a analisar, de tentar de novo, e o importante é nunca desistirmos. Portanto, aqui eu apresento-vos algumas estratégias, entre aspas, grátis. Criarem uma conta no Instagram, a sessão passada foi sobre isso mesmo, portanto, têm lá algumas estratégias e algumas ferramentas que vos podem ser úteis para este ponto. Desenvolver um website na Wix é grátis, é super fácil, é intuitivo, demora algum tempo consoante o vosso tipo de serviço, o vosso tipo de produtos e a variedade, mas lá está, falámos aqui do investimento de tempo, portanto já sabem que para explorarem esta ideia, para fazerem o vosso negócio crescer, vão ter que despender de tempo. Depois, a criação de um logotipo no Canva é grátis também, portanto não é muito fácil, confesso-vos, mas conseguem, com um bocadinho de paciência conseguem. Escrever um e-book, portanto, se vocês já tiverem uma ideia muito estruturada, se já tiverem muitos conteúdos, podem escrever um e-book. Iniciarem uma newsletter, é grátis, as pessoas gostam, é intuitiva, capta a atenção e lá está, não temos qualquer investimento. E também utilizarem fotografias de bancos de imagens gratuitos. Para quê? Para não estarem, mais uma vez, a investir sem saberem neste momento, neste pré-arranque, se vai ou não resultar, ok? E o mindset que temos perante as coisas faz mesmo toda a diferença nas ações que tomamos e na vontade de o fazer acontecer. Se calhar é certo que o nosso mindset pode nem sempre ser o melhor e pode ser muito influenciado por aquilo que vai acontecendo à nossa volta, mas nós temos de contornar isso e pensar que se formos sempre negativos, as coisas não vão acontecer e os nossos sonhos, lá está, vão ficar sempre na gaveta. Portanto, temos que tirar o proveito daquilo que nos rodeia, que falámos no slide anterior, e não arranjar desculpas para deixar o nosso sonho ali parado. Portanto, em vez de eu pensar, eu desisto, eu vou pensar, ok, o que é que me está a escapar? Porque é que isto está a correr da forma que eu não queria? Depois, eu não consigo fazer isto. Ok, em vez de dizermos que não conseguimos fazer isto, vamos pensar como é que eu posso aprender a fazer isto. Falhamos, ok, cometemos um erro. O que é que aprendemos com este erro? Em vez de nos massacrarmos do erro que fizemos, naquilo que falhamos, vamos focar-nos no maior proveito que podemos tirar daquele erro e no futuro nos ser uma aprendizagem. E também eu não sou inteligente o suficiente. Ok, o que é que eu posso fazer de maneira diferente? Às vezes não é a nossa inteligência, é a maneira como estamos a dirigir-nos, é a maneira como tentamos atuar, que pode não ser a mais indicada, a falha pode não ser nossa, a maneira de pensar é que pode não estar a ser a mais adequada para aquele fim. O mindset é sem dúvida crucial para a criação de negócios e sermos mais produtivos é um dos segredos para fazer mais e melhor. Mas como é que eu posso alterar os meus níveis de produtividade? Vou-vos apresentar de seguida 4 hábitos que impedem uma maior produção. Portanto, aquilo que eu vos vou apresentar é aquilo que não deve ser feito. Muito bem, e aqui então vamos falar destes 4 hábitos que impedem uma maior produção. Começamos pelo foco nas notícias. Cada vez mais as notícias são escritas para desinformar. O que é que eu vos quero dizer com isto? Que existem muitas notícias que nos esgotam a energia. Notícias sobre guerra, violência, discussões políticas, desastres. É realmente possível alguém ser produtivo assistindo a estas realidades todos os dias? Se calhar sim, se calhar não. Mas se pudermos fazer alguma coisa para contornar estas más energias, estas más notícias, ótimo. E o que é que podemos fazer? Perguntam vocês. Podemos, por exemplo, utilizar uma aplicação de notícias que nos permita filtrar, recebendo apenas notícias que são do nosso interesse. O foco nos erros e nas falhas. Imaginem, uma pessoa que vai lançar um site onde tem de estar tudo perfeito, que tem que gastar dinheiro numa máquina nova, tem que adquirir um set de luzes, e uma pessoa que vai lançar um site vai fotografar com a câmera que já tem, as fotografias ficam aceitáveis, tem um template aceitável,
O que é que vocês acham aqui que tem mais vantagem? Na minha opinião, é a pessoa número 2. O exemplo número 2 que eu vos estou a dar, da pessoa que vai utilizar a câmara que já tem, que vai fazer um template aceitável. Porquê? Porque, efetivamente, são vários os negócios de sucesso que começaram com designs simples, com fotografias de qualidade apenas aceitável. Isto porquê? Porque o sucesso de um projeto não é definido pelo quão perfeito está, mas pelo quão útil vai ser para os clientes, para quem segue, ou seja, o valor acrescentado que vai gerar. E estar focado em ter tudo impecável antes de se começar vai fazer o quê? Com que nunca se avance. Porque vamos estar sempre a achar e a criticar que alguma coisa não está bem. Portanto, o que é que podemos aqui fazer para contornar este hábito? Começar com o que se tem, lançarem-se no mercado o mais rapidamente possível. O resto vem com o tempo, ninguém nasce ensinado. Depois, olhar mais para os problemas. Não tenho os recursos financeiros que queria. Conheço muita gente, mas não conheço as pessoas certas. Não tenho o material necessário para obter os mesmos resultados que os meus concorrentes. O que é que isto é? Desculpa, desculpa, desculpas e mais desculpas. Aliás, as desculpas são uma constante nos hábitos que impedem as pessoas de serem mais produtivas. O que é que podemos fazer? Estamos em 2020. Graças à internet é possível fazer tudo, é possível chegar a toda a gente e é possível conseguir resultados inimagináveis. Portanto, vamos focar-nos naquilo que temos e não no que poderíamos ter. E por último, um hábito: preocupar-nos com o que os outros estão a fazer. De uma forma muito semelhante ao que mencionei sobre as notícias, a questão de nos roubarem ali um bocadinho de energia. Aqui é a mesma coisa, não devemos focar a nossa energia no que os outros estão a fazer. Eu, se o fizer, se eu me focar no que os outros fazem, provavelmente eu não o estou a fazer propositadamente. Simplesmente não é uma prioridade para mim. Logo, não é algo que mereça a minha atenção. Vamos focar-nos no que os outros estão a fazer para quê? Isso vai deturpar a nossa realidade. Porquê? Porque a verdade é que o que publicamos online, ou que permitimos que seja do conhecimento público, do conhecimento das outras pessoas, normalmente não é uma realidade muito completa. São normalmente apenas coisas boas e é inevitável que começamos a comparar, a achar que não estamos num bom caminho, porque o meu concorrente está a ter mais sucesso do que nós. Mas o que é que isso vai fazer? Só vai fazer com que eu fique desmotivada e não vai em nada acrescentar valor ou motivar-me a ser melhor. Simplesmente eu vou menosprezar aquilo que eu sou ou aquilo que eu faço em relação aos outros. Portanto, o que é que podemos concluir desta sessão direcionada para o empreendedorismo? Que qualquer pessoa pode marcar a diferença. Qualquer pessoa pode fazer diferente se tiver um posicionamento autêntico, se valorizar as pessoas ao invés de valorizar números, se não for egoísta e partilhar, se importar com a qualidade na entrega do seu serviço ou do seu produto, se assumirmos os nossos erros quando falharmos, se compreendemos o nosso cliente e se criamos os conteúdos a pensar nele, se não desvalorizamos os nossos concorrentes e se entendemos que ao dedicarmos e ao acreditarmos no que fazemos, podemos ajudar mais pessoas. E como este é um tema muito interessante e infelizmente nós não temos muito tempo e eu poderia estar aqui horas a dar-vos exemplos, a falarmos sobre isto e sobre as diferentes perspectivas do empreendedorismo, eu decidi deixar-vos aqui algumas dicas de leitura, algumas mais para o mundo digital, outras mais para o mundo físico, presencial, depois adaptam ou leem aquilo que acharem que se considere mais adequado ao vosso negócio, ao vosso projeto. Então, temos aqui o livro Influencia, da Maria Gonçalves, depois temos o Mercator 21, temos a gestão para totós, o marketing de conteúdo e o último, aprender com os melhores. Este último é mais sobre exemplos de pessoas que tiveram sucesso, do longo tempo, do longo caminho que se leva até se chegar ao sucesso. Pronto, basicamente traz-vos histórias de pessoas que tiveram muito sucesso nas áreas onde atuaram e como lá chegaram, as batalhas, os obstáculos. É um livro motivador muito, muito interessante.
Espero que gostem destas dicas de leituras e que de alguma forma vos possam ajudar. E pronto, chegamos ao fim destes webinars de maio. Eu espero mesmo que tenha sido útil de alguma forma. Gostava muito que me pudessem dar feedback, se gostaram, se não gostaram, sugestões de pontos em que acham que eu possa melhorar para um futuro. E pronto, espero que vos consiga ajudar. Como já disse no início, espero mesmo que esta fase passe, mas acima de tudo que tenha sido um momento menos bom, mas que nos tenha dado ferramentas para sermos ainda melhores do que aquilo que éramos antes deste Covid. Um beijinho a todos, e sejam felizes.